Então, se você não tiver isso no seu coração, de querer servir, de querer estar ali para entregar o melhor, não vai dar muito certo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Facas Podcast. Eu sou a Nicole. E eu sou o Gabriel. E agora a gente vai falar do nosso apoiador. O nosso apoiador principal é o Gastronomia Univag, que tem nota 5 no MEC, é o melhor curso de gastronomia do Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui com Tarso Quadros. Seja bem-vindo. Obrigado, lá gente. da Fábula de Doce. Obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente bateu um papo sobre a sua história, sobre a empresa, de como tudo começou, né? Exatamente. Com certeza levar aí pro pessoal um pouco mais da nossa história, né? Conhecer, porque às vezes conhece o produto, mas tem muito chão aí para trás para chegar até aqui. Exato. Conta pra gente, né, como que você ingressou nessa área, se sempre foi a área da confeitaria, da gastronomia, conta pra gente. Não, na verdade minha área de formação é medicina veterinária e eu acabei fazendo administração porque eu sempre quis ter o próprio negócio. E por uma feliz coincidência na área de gastronomia e por um empurrão da minha esposa Caroline, que na época a gente namorava, ela falou, vamos juntar uma renda extra aí para fazer uma viagem. Eu falei, vamos. E ali a gente começou a fazer bombons e vender na própria faculdade. E isso foi em final de 2008. Então a gente conseguiu arrecadar a verba e a gente percebeu que aquilo ali deu muito certo, que as pessoas gostaram. E aí em 2009 a gente já deu o pontapé assim mais sério mesmo. Eu falei, cara, vou seguir nessa área aqui e vou viver minha vida de doce. E você começou já com loja física ou você começou mais em casa fazendo pequenos eventos? Então, como a gente começou para arrecadar uma renda extra, a gente levou essa forma de trabalho aí ao longo de 2009, 2010. Então, eu e a Carol, a gente produzia na época 20 bombons por dia, era o que a gente conseguia produzir, e a gente vendia na faculdade à noite, eu estudava integral, ela trabalhava, então a gente ia produzindo e vendendo. E chegou um momento que as pessoas, os colegas de classe também, eles se interessaram para ter uma renda extra, e a gente passou a fornecer para essas pessoas revenderem. E aí a gente parou de vender para que eles pudessem ter a renda deles, e a gente passou a fornecer para eles. E ali, nesse meio também, na época, né, tinha a venda de pizza para arrecadar dinheiro para a realização das festas, das comissões de formatura. E a gente entrou também nesse mercado. Então, foi bem legal na época. Não sei se hoje ainda acontece isso, né? Acredito que formatura de terceiro ano ainda tem. Ainda tem. Pode não ser pizza, né? Mas alguma venda a pessoa faz para arrecadar dinheiro. Arrecadar o dinheiro, com certeza. E conta pra gente, você fez algum curso, especialização em confeitaria ou foi tapa a cara assim mesmo e... Foi no dom, né? Foi com a cara e com a coragem. Então, assim, eu tenho uma felicidade da minha mãe ser uma cozinheira boa, assim, de mão cheia, tanto de salgado quanto de doce. E em determinado momento, na minha infância, ela também trabalhou com encomenda, fazia bolos. Então, isso não era algo muito fora da minha realidade, quando eu, de fato, comecei a fazer os doces com a Carol. E ela nos ajudou bastante no começo. Então, assim, no começo era tentativa e erro mesmo. A receita que ela passou, eu fazia ali. E como ela sempre cozinhou muito bem, eu não estou dizendo que seja comida cara, mas é uma comida de execução bem feita. Então, a gente sempre teve o paladar bem interessante. A régua é mais para cima, sabe? Vai elevando o nível. Então, a gente sabe, né, o que tá gostoso, que tá legal ou não. E eu acho que isso ainda foi o maior benefício que eu tive nessa trajetória. Mas depois, passada essa fase de trabalhar em casa, que a gente foi melhorando, que depois que a gente adquiriu o ponto e montou a loja física lá em 2013, aí sim, já fiz inúmeros cursos mais pontuais de alguma técnica, algum produto específico. E até hoje, inspiração de internet, fora do Brasil, cursos que a gente compra, de melhoria de gestão, melhoria de produto, novidade. A gente não para, não. Um monte, né? E o nome Fábula, Tarso, vem da onde? Cara, Fábula é uma homenagem à Fabíola, que é a minha mãe, e o nome foi dado pela Carol, que é minha esposa. Então a gente fez lá em 2008, né, arrecadou a
a verba, a gente conseguiu fazer a viagem, foi uma viagem em família, e a gente foi num determinado restaurante chamado Fridolin. E a gente já tinha, né, começado a fazer os doces, falou, cara, que legal, vamos fazer um nome, Fabiolin, vamos fazer uma homenagem à sua mãe, no caso a minha mãe, né, ela falando. E será que fica Fabiolin, Fábulain? E aí foi brincando até que saiu Fábula de doces. Então o nome veio na viagem mesmo, que a gente, fruto da venda do início, sim, e uma homenagem à minha mãe, que ela já tinha esse trajeto aí na vida dela. E a Carol que deu o nome. Sua mãe já trabalhou muito tempo com vocês ou ainda trabalha? Ela trabalhou, hoje ela dá pitaco. E essa questão mas ela trabalhou um bom tempo. De trabalhar com a família, né? Sua mãe dando pitaco, trabalhar com sua esposa, como que você lida com isso? É tranquilo? Cara, eu preciso ver como é que eu vou responder isso. Pra não complicar mais tarde. Só que eu continue dormindo no meu quarto. É assim, a minha mãe, ela trabalhou em vários lugares e uma das rendas dela era fazer bolos e doces para encomenda. Ela ela produzia durante a noite mesmo, ela quase não dormia. Então ela aprendeu a executar sozinha. Então quando a empresa começa a tomar um tamanho que a gente precisa trazer mais gente para ajudar a produzir e tudo mais e aumentar o tamanho, atender mais pessoas, a gente tem um atrito de liderança ali, né? Então, por exemplo, para quem é da área, né? Minha mãe é das receitas, das medidas caseiras. Eu tenho a balancinha lá e peso tudo. Isso aí foi uma luta para eu pegar a receita dela e padronizar na ficha técnica, sabe? E quando a gente começou a ter 3 pessoas, 5, 7, você precisa ter uma liderança onde você escuta as outras pessoas e principalmente que você ensine e passe aquilo para que seja feito daquela forma. Então, em determinado momento houve um atrito e aí minha mãe foi tirando o pé, porque realmente as receitas, algumas são delas, né? É bem assim, né? Sentimental. Sim. E para mim não, eu quero que as pessoas aprendam, que façam, que venham agregar para que a gente cresça. Exatamente. E aí, nesse momento, começou a se desligar. Isso aí foi em meados de 2019, ali, 2018, sabe? E aí eu já estava... Já sempre eu tomei a frente da Fábula, mas ela sempre vinha junto auxiliando na produção. E aí, nesse período, ela desvencilhou mesmo, mas ela vai lá, olha, vê se está ainda no padrão dela. Torta fria, Marta Rocha e a morango encantada. E a Red Velvet, que a nossa é bem famosa. E com a Carol, sim, é bem tranquilo ali. A gente sempre trabalhou junto. Já são o quê? 20 anos, amor, junto? É bastante. Então a Fábula nasceu de nós dois, né? A nossa filha aí de 20 anos quase. Mas a gente sempre trabalhou junto e sempre teve o respeito. Claro que cada um tem a sua forma de pensar. Sim. Eu coordeno a cozinha, ela coordena o comercial, então às vezes tem uns atritos, mas nada que... Quem tá na cozinha às vezes não vê lá na frente, quem tá na frente não vê a produção, né? Mas nada que seja um empecilho, não, é bem tranquilo. É bastante aquela conversa, questão, né? De trabalhar em família é difícil, para mim não, é bem tranquilo. Tarci, quando vocês decidiram criar a Fábula, que vocês pensaram em fazer diferente para não ser igual a todo mundo? Seu destaque. Aí você me apertou sem me abraçar. Cara, tem alguns diferenciais que a gente tem numa primeira conclusão, que é uma obrigatoriedade. Mas quando a gente, de fato, vai consumir o produto ou serviço no comércio, isso não existe de uma forma como a gente imagina que deveria ser ofertada. Então, a gente se pauta muito na execução da receita original, bem fiel àquilo, padronização dos produtos para que o cliente ele tenha uma experiência X hoje e daqui 6 meses, 1 ano tenha a mesma experiência. A gente bate muito forte na questão do atendimento, dos nossos atendentes receberem o cliente sempre com respeito, com gentileza, com cordialidade.
e todas as receitas que a gente oferece são nossas. Tudo é produzido na nossa cozinha, sabe? Não tem mistura pré-pronta, não tem uma ganache que vem em balde da indústria. Então, todas as receitas a gente produz na nossa cozinha mesmo. Entendi. E como que você falou da padronização, como que vocês lidam com a sazonalidade? Tudo que vocês fazem desde o começo, se preocupa desde, sei lá, o primeiro morango que vocês vão colocar na sobremesa? Como que vocês lidam com isso? A gente programa muito bem a questão das encomendas, né? Então, hoje a gente consegue fazer um estoque, mas é um estoque pequeno, que ele sempre vai estar sendo girado ali em 5 dias, aproximadamente. Então, que o produto esteja fresco. Mas isso para produtos de consumo na loja. Sim. A gente faz pré-preparo, faz armazenamento correto para que a gente possa ter prontidão de atendimento, mas a gente não deixa estoque de produto pronto em quantidades enormes, principalmente para evento. Então, hoje na Fábula, se a pessoa ela faz uma encomenda de casamento, de 15 anos, de aniversário infantil, dentro da nossa programação, os doces daquele evento eles serão feitos e produzidos para aquele evento. Então, dentro da minha cozinha, a produção começa na segunda-feira. Então, a gente molda chocolate, separa embalagem. Na terça, na quarta, já faz alguns recheios ali que podem ficar estocados para que esses doces eles tomem forma e sejam finalizados ao longo de quinta, sexta e sábado, mediante o dia da entrega. Entendi. Mas bombom de morango, que é um calcanhar de Aquiles para todo mundo, ele é feito no dia do evento mesmo. Entendi. Esse aí não tem o que fazer. Tarso, e no começo, para você estruturar a Fábula, teve alguma dificuldade que vocês enfrentaram ou as coisas foram caminhando certo com determinada persistência? Teve todas as dificuldades e ainda tem, até hoje. Sim. Mas às vezes eu falo, né? Falo para algumas plateias, às vezes eu faço oficinas e pessoas que falam, como que foi no começo, né? Eu falo assim, a gente teve uma felicidade de que, no momento, eu ainda morava na casa dos meus pais, a Carol morava na casa dos pais dela, e a gente não dependia daquela renda para sobreviver. Porém, eu precisei ter muita disciplina financeira naquele momento. Então, todo o tempo que a gente passou trabalhando em casa, eu não tirei R$1 para uso próprio. Eu trabalhava e não tinha assim, eu vou tirar hoje um recurso, um Prolabore, eu não tirava. E isso permaneceu até 2015 ou 2016, ainda já com a loja aberta. Isso eu acho que uma pessoa que entre hoje é uma das maiores dificuldades. É a disciplina financeira para que ela entender que o dinheiro que ela vende aqui, ela precisa pegar uma boa parte dele e reinvestir para ela poder ter mais. E não tem outro jeito se você não tiver disciplina. E dificuldades minhas no começo... Tipo, sei lá, dificuldade pessoal, você fala que você não teve tanto quanto com a empresa em si, perante a empresa. Não, porque eu estava imerso como a gente trabalha Sim. dentro da operação. Tipo, colocar um objetivo e você teve 100% de foco. E até conseguir. Entendi. Mas assim, e desafios inúmeros, mas eu estava disposto a vencer todos. Não estava preocupado com o desafio, ia vencer. Então, assim, foi esse, que foi essa encomenda que a gente pegou. Isso aí foi um momento bem tenso, porque ele, assim, superou as expectativas e, principalmente, eu ainda não tinha a questão da produção em escala. Que uma coisa é você fazer 5, 10 produtos. Sim. Uma coisa é você fazer aquele mesmo produto, mas fazer 100, 1.000, 5.000. Então, hoje, isso aí é tranquilo. Tanto que eu tomo um pouco de cuidado na elaboração de novos produtos, que tem que conciliar o que o cliente de fato deseja, mas também com a retaguarda, que é a questão da pessoa, da empresa produzir para entregar para o cliente.
E essa questão de quantidade, vocês têm, tipo, nossa loja tem um limite de 5.000 unidades, ou vocês, tipo, o cliente falou que queria porque queria fechar com a gente precisa fazer 10 mil disso aqui, e aí você contrata freelancer, você entra junto na cozinha, como que vocês lidam? Hoje a minha equipe, a gente tem uma cultura de que todos nós precisamos trabalhar junto, de que ali não é para mim, não é para Carol, não é para pessoa A ou para pessoa B. O que a gente faz é para o cliente e a gente precisa atendê-lo. Porém, a gente toma sempre o cuidado da garantia da entrega. Então, eu não faço loucura. Tem vezes que a gente fala, olha, não dá por conta disso. Ou, esse item aqui eu não consigo, mas eu consigo lhe atender com esses aqui. Te atende? Porque no nosso ramo, faça chuva, faça sol, você tem que entregar. A gente não tem margem para erro, nem de horário, nem de quantidade, nem de sabor, sabe? Então, um casamento, ele é no dia específico, começa na determinada hora, todos os eventos. Seja um casamento e seja um aniversário entre duas pessoas que estejam comemorando. Aquele momento, ele só acontece naquele momento. Então, a gente não tem margem para erro. Então, a gente da Fábula toma muito cuidado com isso. Entendi. E para a criação de novos doces, como que você tem essa inspiração? Da onde que você tira as ideias? Essa parte de novos produtos fica mais com a Carol, que é a parte criativa mesmo da loja, da empresa. E a gente busca Instagram, internet. Às vezes a gente mesmo pensa assim, em alguma coisa diferente, vai atrás até conseguir achar molde. A gente tem feito alguns moldes nossos, mas quem é mais com essa parte é a Caroline, e aí ela passa para mim, junto a gente vai criando e faz a reprodução. Pega ou adapta, né? Para nossa... E essa criação, mantendo nessa faixa, vocês, tipo, sabores, vocês falam, sei lá, vou pegar um trem nada a ver, juntar com isso nada a ver, e se Deus quiser vai dar certo. Vocês são muito, que nem você falou, você é mais metódico, a Carol é mais criativa. Vocês juntam isso, como que funciona? Vocês fazem acontecer? A gente junta isso e aí prova. Aí a prova tem que passar pelo meu crivo. Porque tem alguns sabores que, para mim, faz muito sentido. Eu falo, cara, que delícia isso aqui. Mas eu sei que para a maioria vai causar um pouco de estranheza. Assim como tem produto que não me agrada muito. Mas para o público, para o nosso cliente, sai bastante. Sabe? Entendi. Então, assim, a gente vai equilibrando isso. E o nosso cliente, ele não não tem uma característica de provar novo ou muito inusitado, né? Então, o nosso cliente aqui em Cuiabá é mais tradicional. Mais um padrão. Mais um padrão, mais o chocolate, mais um bolo de fruta. E aí a gente vai fazendo esse equilíbrio. De vez em quando bota uma coisa diferente, como é o caso da Strawberry Heaven, que é uma sobremesa que a gente tem lá, que essa, junto com o bolo vulcão de cenoura e a sobremesa mais nova, que é o Eclair, tira a pessoa de casa para ir comer. E foi uma inspiração que a gente teve numa viagem. E aí a gente chegou aqui e falou, cara, vamos adaptar para nossa realidade, que é calor e tal. E aí deu super certo. E falando na Eclair, a gente ficou sabendo, né, que você trouxe para preparar aqui pra gente. E aí vamos começando, batendo papo também, produção aí. Providenciar, né, Nicole? Faz assim, né? Tchum! Plim! O biscoito russo foi uma sobremesa do Dia dos Pais desse ano, né? Então, a gente tá aqui, o que nós vamos fazer e tal. E aí, essa realmente não existe. Isso aí é invenção da minha mãe lá na infância. Tanto que eu achava, né? Biscoito russo pra mim, você não conhece biscoito russo? Comi minha infância inteira. Como assim? Conhece? E aí... Mas qual que é esse biscoito russo? Cara... O biscoito russo da minha mãe é uma sobremesa. Ela lembra uma mousse, mas ela é feita com manteiga, chocolate, ovos, sabe? Não vai
não chega a montar, como se fosse uma mousse e uma ganache. E aí ela é montada com esse creme que minha mãe chama de melecada de chocolate. E fica melequento mesmo, né? Você tem que espalhar ele e intercala com um biscoito de champanhe banhado, embebido em café. E aí você monta 2, 3 camadas e leva ela para refrigerar. E normalmente a gente montou nesse caso em formato de terrine. Então ela ficou bem retangularzinha e tal. E aí você corta e ela precisa ser consumida congelada. É tipo não é um tiramisu, mas lembra ou não? Não lembra, porque o tiramisu ele é bem, perdão, não é café, é licor de chocolate com conhaque. Mas mesmo assim, a montagem, digamos que é a mesma, mas a textura é totalmente diferente, porque o tiramisu você come de colher assim, né? E esse ele fica firme. E se você deixar ele para fora, ele não fica com o sabor tão realçado quanto se ele tiver congelado. Entendi. E aí mesmo congelado ele tem maciez, nossa, é bem legal, diferente. E hoje isso daí você serve lá na Fábula? Hoje não, a gente fez exclusivo pro Dia dos Pais. Mas não teve um retorno bom? Teve, para ser uma sobremesa que ninguém conhecia. Foi muito... Vendeu bem. E essa aqui, ó, é a Eclair que a gente tá servindo lá na Fábula, que é a sobremesa... Ah, sim. Então ela é uma base de massa choux com um brigadeiro bem cremoso de pistache. E a pasta de pistache a gente faz na loja mesmo, na minha cozinha, com a base dele pistache. Então não vai essência, não vai conservantes. Morangos frescos. Uma camada de chantilly neve. Cara, esses dias eu comprei aquele flat croissant de vocês de pistache. E eu fico meio receosa, assim, porque toda sobremesa de pistache que eu já provei tem aquele... Não tem o sabor do pistache que a gente realmente procura. E o de vocês, tipo assim, o sabor do pistache é absurdo, sabe? É uma delícia. Dá pra realmente sentir que não tem aquele gosto artificial, sabe? Não fica perfumado. É, exatamente. Fica aquela coisa. Exatamente. E essa sobremesa entrou pro cardápio agora, é exclusiva de alguma data ou veio pra ficar mesmo só? Veio pra ficar. E tem tido bom retorno? Tem. E aí, pronto. Ela é bem bonita, né? Isso daí vocês servem na loja, tanto também pro delivery. Tanto pro delivery. Porque na loja, a gente tem os itens de... O Orlando, vê se ela não vai cair. O delivery de vocês é próprio ou é iFood? Hoje a gente está trabalhando com iFood. Mas tem algumas opções que a gente faz próprio, principalmente para bolo inteiro. Aí a gente tem um entregador que é mais... que a gente sempre chama ele, que a gente sabe que é mais cuidadoso, porque bolo inteiro é mais delicado, né? E essa adaptação do... Porque vocês começaram só com as vendas. A adaptação do iFood foi tranquila para vocês? Cara, Da parte da entrega, né? Foi. Mas foi não. Na pandemia a gente foi forçado a entregar com iFood. Pro nosso negócio não foi algo que salvou. Na verdade, o que manteve a gente foi a disciplina financeira em termos de custo e receita, e principalmente a Carol, que ela veio na pandemia assumir a posição dela, porque até então ela tinha um trabalho, um emprego em outra empresa, um emprego de carreira, já tinha 11 anos trabalhando como diretora financeira numa empresa grande de loja de roupa, né? Então, ela fez um desligamento ali de 1 ano e meio, e aí quando ela se desligou para assumir a parte comercial e criativa da Fábula, ela botou o pé na Fábula hoje, na quinta-feira deu lockdown. E assim, os eventos que a gente tinha contratado zerou. Os eventos de venda que movimenta boa parte, zerou. Então a gente falou, caraca, e agora o que vai fazer? E aí a Carol, claro, né, com a mente criativa e bem comercial, ela falou, não, vamos montar umas cestas aqui, vamos reduzir os kits, fazer para entregar.
Então foi isso, na verdade, que manteve a gente. O Sim. delivery em si, para a gente, não fez tanto sentido na época. E até hoje a gente fica assim, sabe? Quando é o delivery próprio, a gente consegue atender de uma forma melhor, porque a gente quer que a pessoa tenha a experiência na casa dela que ela tenha na Fábula. E quando você sai do ambiente, isso fica cada vez mais difícil de passar para o cliente, sabe? Então a gente também não, digamos que não botou muita ficha no delivery. Não postou muito. Mas a gente entrega para o cliente que não consegue tirar na loja ou que vai em loja, ele consegue comprar pelo iFood e também pelo delivery nosso. E também a forma de apresentação também diferencia muito do delivery para o presencial, né? Diferencia. E aí, né, então assim, na pandemia pegou a gente meio no contrapé mesmo, a gente se adaptou na hora, mas já há 2 anos a gente fez todo o branding de novo e aí nesse momento aí a gente investiu em caixinhas, em embalagens para que a pessoa receba o produto legal na casa dela. Então, se você pede um iFood ou um delivery, você vai receber praticamente um presente na sua casa. A caixinha toda personalizada, com papel, manteiga, paterne, o produto embalado numa sacolinha, enfim. E você tem todos os produtos que você disponibiliza na loja, você tem pro delivery? Grande maioria, eu acho que 70%, 80%. E conta pra gente, você tem algum plano futuro pra Fábula, ou um plano que você tá chegando por aí? Novidades? Novidades? Temos. Conta pra gente, exclusivo aqui no... Hoje a gente atende, então, na loja, né, na Fernando Corrêa, de segunda a sábado, e a gente tem intenção de ter outros pontos de venda também, né? Em 2022, a gente abriu uma loja na Travessa João Bento, dentro de uma galeria, já num formato bem pocket, assim, sabe? Express, de 22 metros quadrados. Então, a intenção dessa loja é ser um embrião de franquia. Sim. Então, a gente tem intenção de franquear, de levar os produtos sempre com a mesma qualidade. Então, a gente tem essa intenção para futuro, né? E qual cozinha que é, tipo, referência de vocês? Sei lá, a cozinha francesa, tipo, a brasileira, vocês nunca pensaram em trazer a cozinha regional? Trazer mais essa cara pra confeitaria de vocês? Ou sempre foi mais assim? Eu acho que a gente acaba não tendo... A gente se inspira num produto que vende, digamos, né? Então, a gente vai testando, faz essa seletiva. Então, a gente tem, por exemplo, a Eclair, que tem origem francesa. A gente tem ali alguns produtos de origem portuguesa, que é o quindim. A nossa Marta Rocha vai um doce de ovos. Então, assim, tem algumas influências, mas não uma característica de, olha, aqui você vai encontrar o produto baseado na culinária italiana ou francesa, não. Porque a gente acaba fazendo uma mistura disso. Sobre os produtos regionais, eu já participei de alguns eventos do Sebrae, algumas... Pantanal Cozinha Brasil feira, também, né? Pantanal Cozinha Brasil. E nesses locais, eu trouxe, por exemplo, o cupcake cuiabano. Que é um bolo de arroz, a base, e em cima um creme de brigadeiro de piqui. Nossa. Então, assim, fez muito sucesso. Vai ficar bom, hein? Fica uma Pode delícia. colocar aqui. Ai, gente. Gabriel. Faça as honras. Pode ir. E aí a gente entendeu, por exemplo, eu coloquei para vender na loja, sabe? Então, é aquilo que eu falei, a gente é mais tradicional. Depende do ambiente que a gente está, a gente se permite provar coisas novas. Então, nesses eventos, os produtos fizeram muito sucesso. Mas quando eu trouxe para dentro da loja, deixei ali ainda na semana, que estava aquele burburinho, a gente viu que não tem uma saída muito boa, mas traz uma curiosidade do público. Entendi. Entende? E na época, quando a gente abriu a loja, eu lembro que tinha um rapaz que era italiano mesmo. Até hoje a gente é amigo. E ele era quem estava me ajudando dentro da cozinha, porque acabava que nessa época eu tinha que atender, produzir, vender, limpar, servir e produzir também. Então ele ficava mais na produção. E nessa época a gente testou, a gente apresentou muitos produtos de receita original. Aqui, ó. A gente colocou tiramisu, feito por um italiano.
A gente colocou a Apple Pie original mesmo. Fizemos várias receitas, então... E a gente via, assim, que o que saía mesmo acabava sendo Produtos os mais tradicionais. Entendi. Mas teve uma receita minha de bolo de castanha de baru, que ele foi para um e-book de uma pessoa, de uma influência digital da gastronomia de renome nacional. Então é legal, é interessante. Mas a gente vê que as pessoas procuram o que elas já conhecem em termos de paladar. Fala aí pra nós sua opinião sincera. Muito Gente, bom. eu não posso comer doce, mas eu vou estar abrindo Vai uma abrir exceção. exceção aqui. Cara, é muito bom. Esse aqui tá muito bonito. Além de bonito, gostoso, só encontra na Fábula. Esse só na fala. E esse é um aspecto, Gabriel, que a gente prima bastante. O produto ser bonito e gostoso. Na área de confeitaria, hoje a gente tem muito trabalho em pasta americana, em chantininho, em várias formas de trabalho. E às vezes algo que é muito bonito, o paladar às vezes não agrada tanto. Então a gente consegue manter o equilíbrio, sabe? Eu já até ouvi de cliente que falou assim, não, mas nem precisa ser gostoso, é só ser bonito. Eu falei, não, você não pode ser assim não, Tem que precisa ser os dois. Os dois. Senão não sustenta, né, Tarso? Senão não sustenta. Precisa encantar com os olhos e Encantar encantar o paladar também. É o conjunto, né? Paladar, visão da pessoa ver, também o financeiro. Você englobar tudo ali se torna um produto acessível e muito bom. Cara, mas não é só porque eu tava muito tempo sem comer doce, não. Mas esse é trem bom. tá bom. Tá uma delícia. E sustentabilidade está muito em alta, Tarso. Vocês prezam isso daí dentro da sua empresa? Como que vocês Trabalham com isso. trabalham com a sustentabilidade dentro da Fábula? Dentro da Fábula, hoje a gente utiliza energia solar, seria isso? Sim, também. A gente tem energia solar, a gente tenta fazer uma coleta seletiva dentro da própria cozinha, mas acaba que quando esse lixo vai embora, não acaba misturando, né? A gente já tentou parceria com coleta de empresas que coletam papelão, não é fácil pelo volume, e Pelo volume que você fala alto ou pelo volume que a gente produz, sabe? eles não... Eles não pegam, mas a gente já entrou em contato. E a gente não utiliza muita embalagem plástica. Isso aí é pouquinho. Entendi. Acho que é só um modelo, o resto tudo é E cartonado. você tem alguma dica, tipo, pra quem tá começando nessa área, pra quem quer investir, ou só começar a confeitaria, começar por hobby, alguma coisa assim? Tenha amor pelo que está fazendo, porque a área da gastronomia, eu costumo dizer assim, né? Enquanto todas as outras pessoas estão festejando, comemorando, nós da gastronomia, a gente está produzindo e servindo nesses momentos. Então, se você não tiver isso no seu coração, de querer servir, de querer estar ali para entregar o melhor, não vai dar muito certo, sabe? Então, comece, porque é encantadora, mas eu não romantizo a gastronomia. A gente tem muito trabalho para fazer, só que a gente faz com amor, então acaba não pesando. É gratificante para a gente um final de semana, um sábado, terminar 8 horas da noite e começar a ver as fotos dos eventos que a gente entregou, sabe? E tanto é forte que é isso que a gente busca nas pessoas que a gente quer trazer para a nossa equipe. A gente faz uma entrevista e busca, assim, o coração da pessoa tá alinhado com isso. Olha, é assim, é assado. Então, se você está querendo começar, comece mesmo, não deixe de começar. Vai ter muitos desafios, sim, só que todos eles são passíveis de serem vencidos. Só é a pessoa querer. Quem quer começar nessa área é muito bem o que você falou, porque se não tiver amor por essa área para você trabalhar final de semana, feriado... E feriado, final de semana, é o dia que ganha mais, né? É Sim. o dia que tem mais Você movimento. trabalha no lazer do outro. Então, Isso. Exatamente. E onde que as pessoas podem achar o Instagram da Fábula, o endereço onde vocês atendem, quais os dias? A gente hoje tem a gente tem 3 negócios, digamos, dentro de um, que é o atendimento de salão, onde a pessoa pode
ir lá consumir um salgado, um croissant, consumir um doce, uma sobremesa empratada. Temos bebidas quentes e geladas e o horário de funcionamento de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. E temos também pelo iFood, Fábula de Doces. No Instagram, o nosso é o @Fábula de Doces. E a gente atende os eventos também. Faz orçamento, tudo. Fala seu Instagram pessoal também, Instagram da Carol. O meu Instagram pessoal é Chef Tarso Quadros e o da Carol é Caroline Fantin. Então ali a gente também está começando a movimentar, que vocês antes perguntaram, né, o que tem de novidade aí. Sim. A gente tem alguns outros projetos também, que esses estão mais ainda no forno, mas já vem alguma coisa do nosso também. Tá preparando as novidades aí as novidades. Fica ligado aí, todo mundo. Principalmente para quem quer aprender e começar. Tarso, a gente agradece muito sua presença. Obrigado pela Eclair também. Que bom. Toda a sua experiência de você ter passado para os nossos ouvintes, né? A gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade de vocês de estar falando um pouquinho aqui da nossa história e espero que os telespectadores de vocês tenham gostado também. Obrigadão. Foi um prazer. Obrigado com a gente. Valeu. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Finca a faca no like, aperta o botão aí de se inscrever-se e compartilha para geral. E siga a gente também no nosso Instagram, @EntreFacasPodcast. E até a próxima. Até mais. Tchau.